Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 15 de dezembro de 2025. E às segundas e quintas, nós realizamos as nossas palestras públicas. Não temos mais os nossos estudos, porque entramos em férias, mas dia 2 de fevereiro nós retornamos com os nossos estudos. Mas, por enquanto, segundas e quintas é a palestra pública. E hoje nós vamos realizar nossa palestra baseada nessa obra de Emmanuel, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o tema é abnegação. Esse tema abnegação, ele é uma reflexão de Emmanuel da questão 912 de O Livro dos Espíritos. E a questão, ela faz parte da parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. E Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Questão 912. E os espíritos respondem: praticar a abnegação. Resposta curtinha, né? Mas que nos leva a Uhum. muita reflexão. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o William. William, você tem até 7h20, 7h25, tá? Para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E a nossa prece aqui, nosso preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Carissime Panfiro. E a lição aberta é a 46. E ele nos diz assim: nunca será demasiado lembrarmos-nos do amor de Deus, sustentando nossas almas e sentimentos para as lutas diárias. O homem faria muito bem se, durante qualquer momento de sua existência diária, lembrasse de Deus, de seu amor infinito, de seu amparo maior e da sustentação que ele dá a cada um de nós. Então, uma lição pequena, mas muito grande em relação à nossa vida, aquilo que nós temos de Deus, esse amparo, essa sustentação para qualquer momento da nossa vida. E hoje estamos muito felizes. Nosso amigo William vai nos, vai nos dar o prazer da sua reflexão, do seu estudo, para nos ajudar a entender mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe, abençoe a sua família, abençoe todos nós aqui presentes, felizes por estarmos novamente na casa de Francisco, que nos que nos traz essas reflexões, esses ensinos tão importantes para a nossa jornada, nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. E como eu falei, hoje recebemos nosso amigo William Lira Rocha, né? William, você está trabalhando em alguma casa espírita no momento? Sim, continuo lá no Centro Espírita Antônio de Pádua. Antônio de Bem de Pádua, Pádua. né? Mas está vindo aqui para o Rio, Isso. né? Pois é, vou ficar um ano e meio aqui. Fui incumbido de vir para cá, Exato. para ficar aqui na ilha mesmo do governador. Por isso que eu vim aqui para ver essa casa aqui da vila, né? E a intenção é ficar realmente um ano e meio, que aí eu vou para a reserva. Aí eu vou Já vai para casa? dar, já vou para casa. Então, meus irmãos, vamos ouvir o nosso irmão William Lira. Que Deus o abençoe e continue a abençoar todos nós. É que sim seja. Deixa eu só então compartilhar aqui. Cadê? Tá, tá aparecendo para vocês? Está aparecendo sim. Ou então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar retornando aqui à casa, né, para mais um estudo. Foi agraciado aí pela nossa amiga Rose por esse tema que eu achei muito interessante. Depois que eu li
logo que ela me passou o tema, eu fui atrás do texto, e é um texto muito rico, né? E é de fundamental importância que a gente tenha esse entendimento sobre o que que é realmente a abnegação e como que ela é fundamental para que a gente cresça espiritualmente. Realmente é, o, é uma das pedras fundamentais para a evolução espiritual de cada um de nós. Aí eu coloquei esse título, Coração da Doutrina e o Caminho para a Regeneração, que exatamente por conta da suma importância da abnegação para que consigamos trilhar nossa caminhada até Deus, né? Mas aí para introduzir ah, o nosso tema, né, a gente vai recorrer então à Revista Espírita, né, de 1869, que é quando Allan Kardec ele relata alguns fatos. Dentre esses fatos, a gente tem a história do Avarento da Rua Fort e a história dos apóstolos do Espiritismo na Espanha. E por que que eu estou colocando essas duas histórias? Porque elas vão exatamente contrastar com relação ao tema que está em voga, que é a abnegação. Então, a história do Avarento da Rua Fort, ela vai, então, ilustrar o fracasso da abnegação e da caridade. Então, Allan Kardec ele chama um senhor de Senhor P, que é um homem idoso. Ele viveu em extrema miséria e morreu sozinho na sua residência, na janela, sendo encontrado em estado de putrefação. Aí, após a sua morte, foi revelado que ele tinha uma fortuna de 35 mil francos. Então, ninguém entendeu, porque a casa dele, ele estava maltrapilho, ele foi encontrado em condições de miséria pura. Mas, ao mesmo tempo, encontraram 35 mil francos junto a ele, né? Então, em comunicação, esse espírito do avarento, ele explicou que havia escolhido para aquela existência a prova de ser sóbrio, de ser uma pessoa moderada e caridosa com os pobres. Contudo, embora ele tenha cumprido muito bem as questões de sobriedade e de temperança, ele falhou na caridade, ele não foi caridoso. Então, essa avareza dele transformou a vida de provação em uma existência de puro egoísmo. Ele só viveu por conta de juntar, juntar coisas materiais, esquecendo-se das questões mais importantes da vida, são as questões espirituais. O que acabou resultando em sofrimentos espirituais muito duros e muito mais penosos que a própria morte que ele sofreu. Então, essa narrativa ela serve como um poderoso alerta, né, gente, sobre a inutilidade dos bens materiais quando a alma não se desliga do egoísmo. Ela não se desconecta da materialidade. Agora, em contraste a esse texto, do Avarento da Rua Fort, o texto dos apóstolos do Espiritismo na Espanha mostra uma história muito mais bonita, e ela apresenta, então, a abnegação como um dever cumprido. Então, esses apóstolos eles eram um grupo, de um círculo espírita, que eram composto por 6 membros, e da cidade de Andújar, desculpa, não é Andajur, Andújar, que tinha uma proposta de espalhar o espiritismo fora da cidade, ou seja, adentrar por outras cidades da Espanha. E eles se dispersaram, então, nesse propósito, né, para cumprir essa missão de propagar a doutrina espírita. E aí eles declaram em carta para Allan Kardec que ele que essa carta eles declaram que a doutrina precisava de apóstolos e de mártires na Espanha, e eles se colocavam prontos para esse sacrifício. Então o editorial
ele destacou o devotamento e a abnegação calma e fria desses adeptos. Eles priorizaram o interesse de todos acima do próprio interesse, do interesse pessoal, garantindo então que o espiritismo ele realmente fosse espalhado e fincasse bandeira em diversas outras cidades que não a cidade origem deles. Em suma, o que a gente pode dizer? Que enquanto Avarento ele desperdiçou, né, a sua prova, que era a prova de ser caridoso, a falhar então a caridade, e a caridade é a forma mais elevada, na verdade é o grande resultado da abnegação. Então, enquanto ele falou sobre a caridade, esses apóstolos espanhóis, eles exemplificaram a virtude, né? Porque eles realmente aceitaram a luta, essa condição como sacrifício de renunciar a tudo que eles tinham, deixar para trás e de forma a tentar normalizar o espiritismo em diversas cidades. Então houve muito, o Allan Kardec ele reconhece que houve coragem moral para o progresso espiritual desses irmãos. Então são relatos que vão contrastar, né, contra as atitudes de egoísmo do avarento. Então mostrando que o espiritismo ele valoriza o desprendimento e o serviço ao próximo. O avarento ele estava preso ao materialismo, né? Ele, ele, a história ilustra muito bem o sofrimento que ele teve por conta desse apego às coisas materiais. Ao contrário, né, dos espanhóis, que mesmo com todas as dificuldades que eles tiveram, eles deram um grande exemplo de abnegação ao se dedicarem à propagação da doutrina espírita sem esperar qualquer tipo de recompensa material. Então, eu acho que com essa introdução a gente consegue começar a perceber que a abnegação é uma escolha consciente, é, é, um, é uma escolha de forma que esses irmãos que exercem a abnegação tendem a escolher de forma consciente para que possam ultrapassar todas as condições materiais e suas más tendências, acima de tudo, o egoísmo dentro de cada um, para que eles pudessem se conectar ao ideal de servir, espalhando o espiritismo. Então, o que é a abnegação? A abnegação é uma renúncia voluntária, né, ao egoísmo. É uma escolha moral que vai exigir muita constância e muita coragem. A abnegação, ela não é uma coisa passiva, ela é uma ação consciente. Ela não simplesmente acontece. Você tem que tomar por vontade as rédeas para que você exerça a abnegação. E para isso, se a gente toma as rédeas, isso vai implicar o quê? Sacrifício pessoal. Mas isso é uma escolha que cada um de nós deve, deveria ter, né? Sabendo que é um importante instrumento para a evolução espiritual. Então, a abnegação é a escolha moral de superar o egoísmo e servir ao bem coletivo com coragem. E por ser, então, uma escolha consciente, uma escolha voluntária, essa escolha voluntária de servir aos outros, ela é fundamental para o crescimento espiritual. Ela requer o quê? Abrir mão do egoísmo. E os espíritos dizem no livro dos Espíritos que o egoísmo é a grande chaga, né, da humanidade. Uma das grandes chagas, junto ao orgulho, uma das grandes chagas da humanidade. E que vem desde sempre. Apesar de termos sido criados simples e ignorantes, a, a, ela vem junto, né? O egoísmo ele vai surgindo por conta propriamente até do instinto ainda material, o instinto animal que a gente recebe, né? Vem arrastando
por toda a nossa trilha evolutiva, desde os reinos todos até chegar ao reino nominal. Então, vencer o egoísmo para o ser humano não é uma coisa fácil. Por isso, a abnegação, na sua plenitude, ela tem que ser feita de forma constante, né? Essa constância é muito importante para que você consiga realmente exercer a abnegação a cada dia um pouco mais plenamente. Então, essa decisão muito consciente que vai realmente é, essa decisão de renúncia, né, consciente, ela realmente vai transformar o ambiente ao nosso redor. E Emmanuel ele fala uma coisa importante, né, interessante, que é o grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um. Isso está descrito no livro Religião dos Espíritos. Então, devemos estar dispostos a enfrentar os desafios do caminho com muita determinação, mantendo o que? A esperança, para que a gente possa realmente alcançar a iluminação no fim da jornada. E as virtudes morais, elas nos mostram que a abnegação é indispensável para o progresso espiritual. Então, nós vemos, por exemplo, nessa tela, que a caridade, ela para ser realmente contemplada, se ela, a ação da caridade, o que é a caridade? Que é aquele o amor em movimento, para que a caridade ocorra, ela aconteça, a gente consiga vivenciar as nossas ações em cima da caridade, a gente precisa de amor, que é a base de todas as virtudes, precisa de dedicação constante. E o que é dedicação constante ao próximo? É o devotamento, é essa vontade, né? De estar ali ajudando, com a intenção de ajudar, exercendo algo em serviço do irmão, em serviço do próximo, em renúncia de nós mesmos. Mas para realmente que a gente consiga realizar a caridade, é fundamental a abnegação. A abnegação, ela é o fundamento do progresso espiritual. Sem a abnegação, ou seja, sem essa força de sacrifício para vencer as nossas tendências materiais, vencer o egoísmo, né, vencermos a nós mesmos em prol do outro, a gente precisa da abnegação, de realizar a abnegação. E só sendo abnegados, sendo devotados e trabalhando com amor, que a gente vai realizar ações de caridade com sua plenitude, né? O que a gente chama, né, o Espiritismo chama e Jesus nos ensinou como a caridade verdadeira. Então, o devotamento é dedicação constante ao bem do próximo. E aí, Emmanuel ele reforça, né, que se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, e se podes parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Isso também está escrito no livro A Religião dos Espíritos, no capítulo 79, que versa sobre a abnegação. E aí, a gente vê nessa tela a grande batalha, né? Que é o egoísmo e o orgulho de um lado, como pedras pesadas, né? Densas, escuras, né? E do outro lado da balança, a caridade e a fraternidade, que são coisas leves, né? Ações leves, iluminadas, né? Que resume, na verdade, todas as condições dos deveres e todos os deveres sociais.
Isso o Kardec ele fala, né, na Revista Espírita de, de julho de 1869, que a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Contudo, elas pressupõem a abnegação, ou seja, mais uma vez, a abnegação se mostrando como fator fundamental para que a caridade e a fraternidade sejam efetivas. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Ou seja, na verdade, a abnegação ela é a forma com que a gente consegue vencer o egoísmo e o orgulho por meio do sacrifício pessoal para que a gente consiga realmente crescer espiritualmente. Então, a gente está vencendo aí o que? Sentimentos anímicos, né? Sentimentos ligados à matéria, os vícios. Esse sacrifício que é importante para quem siga realmente nos abnegarmos de forma completa. E para isso, a gente tem aí que fazer esse trabalho interior, de realmente vão vencer esses vícios, né? Esses sentimentos anímicos. E eu gostei dessa tela, que ela mostra realmente o ser humano tentando se lapidar, né? Saindo daquela escuridão, daquela pedra, e mostrando realmente que está por dentro, que são as potências da alma, né? Que a gente tem, que são bonitas, né? Que são belas. A gente tem um corpo bonito, né? Então ele tá. Eu gostei muito da metáfora dessa figura. E Allan Kardec ele fala no artigo A Carne é Fraca, também na revista Espírita de 1869, no mês de março, que as disposições morais do espírito elas devem modificar as qualidades do sangue. O que ele quer dizer? E aí de forma, quando a gente lê o texto inteiro, ele faz uma comparação realmente com as questões físicas, mas depois ele adentra nas questões espirituais. Então, essas disposições morais do espírito vão modificar as qualidades do sangue, ou seja, você vai tentar sair das. Quando ele mostra a qualidade do sangue, são as qualidades ligadas à matéria. Então, esses vícios, essas más tendências, em suma, né, numa só palavra, o egoísmo. E se a gente consegue, por meio das disposições morais, modificar, vencer esse organismo, a gente consegue realmente dar um passo a mais na nossa trilha evolutiva. É assim que o organismo modelou-se sob esta disposição normal. Olha que interessante. Ele fala que é uma disposição normal do espírito. Ou seja, é o caminho natural. A lei natural de Deus nos permite, por meio das potências da nossa alma, instrumentos para que a gente realmente consiga vencer. Nós vamos lembrar que todos nós somos espíritos perfectíveis, né? Então todos nós temos capacidade de chegarmos até a perfeição relativa, prometida pelo Pai. E aí, qual que é o salário da abnegação? Será que a abnegação ela tem alguma paga, né? Qual é o mérito espiritual por conta de nós sermos abnegados? Então, o conceito de salário da abnegação ele é abordado com muito mérito, como mérito espiritual que advém do trabalho o quê? Desinteressado. Então, segundo a lei divina, o verdadeiro salário não é material, mas espiritual. Então, quando abdicamos dos nossos interesses pessoais em prol dos outros, alcançamos a paz de consciência
e nos aproximamos de Deus. Esse tipo de sacrifício e desprendimento é que nos leva a um crescimento interior, o que vai nos tornar mais próximos da espiritualidade. E aí tem um texto que é interessante do livro Ideal Espírita, que tem uma psicografia de João Modesto pelas mãos de Chico Xavier, cujo texto, o título é realmente o salário da abnegação. Eu vou ler só alguns trechos dele. Ele é pequeno, mas eu vou ler só alguns trechos. Que ele fala assim: qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. O trabalho comum na terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. Exemplificando, vemos o professor que apenas procura cumprir determinado plano de aulas, dedicando-se exclusivamente ao mistério que lhe é próprio, dentro do limite mínimo de esforço e tempo, a receber a paga integral do serviço nos horários que percebe. Todavia, aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando aos discípulos nos horários extraescolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona, para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, de vez que demonstra rendimento superior ao exigido pelos próprios encargos. Semelhante educador receberá naturalmente o salário maior a que fez jus pela abnegação que revelou. Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse e carinho os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre um esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Faze mais que o dever, pelo bem de todos, e conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros no céu. Então a gente vê aí, então, que a abnegação ela ultrapassa o dever terreno. Então, se a gente se dedica a, a superar as nossas expectativas para ajudar o próximo, a gente recebe, conforme os ensinos de Jesus, as lições de Jesus, os tesouros do céu. Então, esse é o salário da abnegação. Então, na antiguidade, vamos lembrar que quando nós éramos mais imperfeitos do que hoje, né, a gente precisava de manifestações exteriores de adoração. Então, a gente tinha que materializar, né, o nosso sagrado, fazer sagrado. E como é que isso acontecia? A gente lembra, a gente ofertava coisas materiais, matava, né, animais, muitas vezes seres humanos até, sacrifício de seres humanos, em honra da divindade. Mas hoje, a gente sabe que o sacrifício que devemos realizar é esse sacrifício do nosso egoísmo. Então, o que isso torna desnecessário esses rituais e cerimoniais exteriores. A nossa luta hoje é uma luta interna, né? Então, vamos observar que a oferta ou a destruição ou sacrifício de algo ou alguém, ele deve ser feito em benefício de um ser superior. Mas vamos nos lembrar que Jesus ensinou que devemos amar a Deus amando o próximo. Então, o ser superior para nós é o próximo.
Se ele diz que devemos amar a Deus amando o próximo, então esse ser superior para nós hoje é o próximo, é o outro. Então, por isso que a abnegação é o quê? O sacrifício em benefício do outro. Então, na abnegação, o outro passa a ter prioridade sobre nós, né? Então, a abnegação, ele é um pilar essencial para o progresso espiritual. Representa, então, um meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea, conforme, né, responder os espíritos na questão é, 912 de O Livro dos Espíritos. A abnegação, ela é a chave para vencer essas paixões, né, que são a fonte da nossa maior aflição, né? E quando a gente se dedica a vencer esse egoísmo, a vencer as nossas más tendências, a vencer as nossas questões materiais, a gente se liberta, né? Se liberta do quê? Desse jugo, que a gente é basicamente escravo, né? Das nossas paixões. A partir do momento que a gente se dedica a isso, a gente se liberta. O espírito fica liberto. E tem também o texto, Profissão, que é um texto do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Isso eu vou ler só um pedacinho mesmo. Que ele fornece o quê? Uma base para o entendimento prático da abnegação. Então, o Emmanuel ele faz um paralelo entre o trabalho do mundo, né, o trabalho no mundo físico, e a elevação do espírito, né? Então, ele fala assim, que a profissão... Esse aqui é um tubo. Ixi, desculpa aqui, gente. O meu... Deu um errinho aqui no meu texto, não está aparecendo. Vou ler o próximo parágrafo. A abnegação, pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. A profissão, ela recebe, né, ela é feita por conta... Eu estou tentando adivinhar porque está apagada aqui a letra. A profissão né, no mundo, no material, ela vem por uma retribuição, que é o nosso salário, né? Então, ela inclina os semelhantes para o culto ao dever. Isso é importante, porque nós aprendemos no meio da profissão que nós temos deveres a serem cumpridos, que tem uma paga, obviamente, no mundo material. A abnegação que começa onde termina o dever, a abnegação que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, o dever material, essa é a profissão honestamente exercida, né? Ela é feita nesse regime de retribuição. Ela faz cumprir o dever profissional, é honesto, né? É um trabalho digno perante as leis humanas e nos traz aqui o salário material. Já a abnegação, ela é sacrifício pela felicidade do outro. Então, ela sublima o espírito. Ela começa onde termina o dever, como diz mesmo no texto, que vai além, então, das obrigações da vida material. Então, a abnegação é um processo de transcendência, de ir além. A gente vai muito além do que a gente faz no cumprimento do dever profissional, o que nos leva a pensar que é no bem da coletividade, no sacrifício sempre do semelhante, sempre pelo próximo. Então, aquele que pratica a abnegação, servindo, perdoando, renunciando, mesmo ao necessário, sem pensar nas retribuições, nas remunerações materiais, ele realmente está adentrando no domínio da abnegação. Então, em essência, em suma, a abnegação é sacrifício desinteressado. Então, é você ir além das obrigações remuneradas e das leis humanas, sempre pensando no bem do semelhante, no bem do próximo. E a abnegação, ela vai ser, ela só vai ser feita por meio de sacrifício. E o sacrifício é o que? A força que vai levar o espírito
a sobrepujar a materialidade. Sem vontade, a gente não consegue, é, é, e sem vontade, a gente não vai ter força para superar essas, essa, essa força contrária, que é a força do egoísmo, a materialidade, o apego aos interesses pessoais, né? E é uma condição, né? A abnegação é uma condição que vai transformar o espírito. Ele transforma o indivíduo em instrumento das esferas superiores. A partir do momento que você se põe à disposição, você se põe com o propósito de ajudar o próximo, você se torna instrumento das esferas superiores. O que isso vai o quê? Possibilitar a sua própria sublimação, facilitar a sua libertação espiritual. Então a gente tem também no, na Revista Espírita de 1869 alguns exemplos de testemunho. Então, por exemplo, mais uma vez, o Kardec ele conta a história de um texto chamado Um Caso de Loucura e Causada pelo Medo do Diabo. Ele conta, essa história conta o quê? De uma senhora que perdeu o marido, ficou viúva, tinha filhos e ela praticamente enlouqueceu. E ela vivia num estado de loucura. E esse vendedor ambulante, ele uma vez viu essa mulher e foi abordá-la. E ela veio pedir ajuda. E ele percebendo que ela contou a história triste dela, que sentia falta do marido, ela não estava conseguindo mais sustentar os filhos, porque aquela loucura dela, obsessão pela perda do marido, ela não estava conseguindo nem mais alimentar os filhos. Ele vendo aquela situação, aquele contexto, e ele era médium. Então ele falou para ela: eu posso tentar te ajudar para você ter alguma notícia do seu marido. Então ele levou-a para uma sessão espírita e escreveu. Ele era médico psicográfico e ele escreveu várias mensagens do marido e mensagens que ela realmente confirmou que era o marido. E por conta dessa ajuda, dessa disponibilidade dele em trazer esse alento para essa senhora, essa mulher se curou dessa loucura. Ela começou novamente a cuidar dos filhos, a ter uma vida mais próspera. Então ele abnegou-se em sentido de poder ajudar essa senhora. Já no texto Egoísmo, Os Desertores de Desculpa, que está no mês de dezembro da Revista Espírita de 1979, ele conta a história de pessoas que, quando o espírito começou a surgir em Paris, essas pessoas se interessaram primeiramente pelos fenômenos. E eles achavam que, por meio de conversas, de acesso a esses espíritos, eles pudessem ter, por exemplo, conseguir informações para que alguém que fosse morrer e tinha uma herança, ou que poderia ajudá-los no emprego, para que eles conseguissem juntar mais dinheiro. Então, eles estavam em busca somente de é, coisas materiais junto a esses espíritos. Isso, e eles se decepcionaram, porque os espíritos que estavam ali, eles só queriam realmente propagar a letra de Jesus. Então, dessa forma, eles essa decepção os fez se afastarem da doutrina espírita. Por isso eles são chamados de desertores. Ou seja, o interesse deles era puramente material. O egoísmo era tanto que eles não estavam. E depois, engraçado, que essa decepção os fez, inclusive, começar a denegrir a doutrina espírita, né? Serem
pessoas contra que faziam propaganda negativa da doutrina espírita. Então, a gente vê aí exatamente o contrário. Enquanto o ambulante se doou para ajudar aquela senhora e acabou curando aquela senhora, os desertores, eles simplesmente estavam pensando em si, em vencimentos próprios para que pudessem angariar mais coisas materiais, o que não foi, contrasta muito com a história do ambulante. Então, aqui a gente pode mostrar alguns exemplos práticos. De abnegação, né? Então a gente vê a imagem de Jesus perdoando seus algozes, demonstrando compaixão, misericórdia divina, mesmo diante de toda aquela perseguição, né? Na próxima figura a gente vê então a imagem de pessoas cuidando de indivíduos doentes, excluídos, prestando um serviço de compassividade, né? De dedicação espiritual para esses irmãos. Por fim, nós vemos aí o ato de acolher, né? O acolhimento, né? Ajudar o outro sem esperar nada em troca, né? Então, que também demonstra gesto de abnegação. Então, o ponto-chave é que a abnegação não se limita a grandes momentos, mas deve fazer parte do nosso cotidiano. Então, a abnegação ela tem que se tornar um hábito nas nossas vidas. Então, no livro Religião dos Espíritos, ele, se a gente pega todos os itens citados, ele basicamente ele fala o quê? Da renúncia. Não é sofrimento, é uma libertação do seu eu, né? É o sair do homem velho para o homem novo, né? É um serviço desinteressado, que é a mais alta forma de oração. E ele mostra, né, nesse texto, que Cristo é o nosso modelo, né, supremo de abnegação. Então ele mostra que sendo Cristo, né, modelo supremo nesse texto, o Emmanuel ele destaca, né, que Jesus, ele é o exemplo máximo. Ele fala no texto que ele poderia ter nascido em palácios, mas escolheu a simplicidade da manjedoura. Ele fala que poderia ter se cercado de homens poderosos, mas ele preferiu que conviver com pescadores, com pessoas simples. Então, em todos os momentos, Jesus ele renunciou a si próprio, a seu próprio conforto, para servir, para perdoar, para amar, mesmo diante de perseguição, mesmo diante da cruz. Nossa postura de Jesus ele revela que a verdadeira abnegação é colocar o bem do outro acima dos próprios interesses, sem esperar nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo reforça, né, que fora da caridade não há salvação. E a abnegação é a forma mais, ah, ela é a forma mais contundente da caridade. É a expressão mais elevada da caridade. Então, em resumo, os 3 pontos-chave são renunciar ao egoísmo, servir ao próximo e progredir espiritualmente, aproximando-se de Deus. Então, a citação de Emmanuel, no final, ele reforça a mensagem de que a melhoria do mundo começa com cada um de nós. Através da abnegação individual, desse sacrifício individual, é que o mundo, conjuntamente, vai melhorar. Então, não nos esqueçamos da importância, né, de superar os interesses pessoais, de praticar a caridade constantemente, por meio do devotamento, né? E buscar a aproximação com Deus como passo fundamental para a nossa evolução espiritual. E aqui fica uma reflexão,
Qual que é a nossa escolha diária? Qual é a nossa rua de for? Os nossos apegos, o nosso egoísmo? Qual que é a nossa Espanha? A nossa oportunidade de servir, né? Devemos pensar um pouquinho nisso. Aonde a gente quer estar? A gente quer passear pelas ruas de fora ou a gente quer conhecer a Espanha iluminada? Essa é uma mensagem que devemos pensar. E para finalizar, eu quero trazer um texto do livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, também chamado de Abnegação, que vou ler uns pequenos trechos. Mais profunda do que a ação de solidariedade pura e simplesmente, mais nobre do que o gesto asceta de desprezo e indiferença pelo mundo, mais elevada do que o altruísmo no seu sentido sociológico. A abnegação é a oferenda de amor ao próximo que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. A abnegação felicita quem a recebe, mas santifica quem a exercita. Diante de um esforço que te cabe brindar a alguém que sofre, não transfiras a oportunidade de ser abnegado. Melhor ser o sacrificado pelo bem e pelo progresso dos seres do que o usufrutuário das coisas. O abnegado se desconhece, ama com devotamento e a flama do amor que lhe arde no íntimo raramente dá-lhe tempo para pensar em si próprio. Porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos em humanidade têm para ele regime de prioridade. Se, todavia, desejares um protótipo que expresse com mais veemência a grandeza de abnegação, recorre a Jesus, que, em se esquecendo de si mesmo, abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de, por essa forma, testemunhar o seu afeto e devoção por todos nós. Então, que todos nós possamos abraçar a nossa cruz e seguir a Jesus, que é a a grande ferramenta que Jesus nos ofereceu, o amor dele. Então, que sigamos junto a Jesus com esse amor todo, para que consigamos alcançar também a nossa vida junto ao Pai. Que Jesus nos abençoe. Bem, meu irmão, agradeço a você por esse estudo. Realmente esse tema é tão atual, né? Estamos vivendo momentos bastante delicados e às vezes a gente se preocupa com muita coisa, e esquece dessa abnegação, que é a caridade em ação, né? Que é o amor e a caridade em ação. Então, a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que falar mais sobre isso. E à toa que os nossos temas dessas palestras, agora do mês de dezembro, estão muito centradas nesse tema. Jesus, o amor, a prática da caridade, a abnegação, porque é um tema que é muito importante e do qual estamos carentes, e principalmente nós, espíritas, que muito recebemos, né? Não vamos falar dos outros, vamos falar de nós, que muito, muito recebemos, temos que realmente nos entregarmos à prática do amor, olhar com mais carinho para os nossos semelhantes, servir ao nosso próximo, não é? Para que realmente possamos dizer que somos aqueles seguidores de Jesus, bons alunos de Jesus. Então, mais uma vez, Vamos começar dentro de casa, né? tenta, Começando dentro dentro de de casa, casa, que é né? onde a coisa complica mais, não é verdade? Verdade. Onde a coisa complica mais. Você teve uma boa lembrança. Então, meu irmão, eu quero te agradecer muito você ter estado aqui na nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, para conversar desse assunto tão importante para todos nós. Todos nós. Vamos refletir melhor sobre a abnegação.
E que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua mamãe, e que a gente possa Obrigado. contar com você mais vezes aqui na nossa casa em 2026. Ano que vem eu acho que vai ser mais tranquilo. Ah, você vai estar aqui no Estarei Rio. mais, estarei de volta, estarei de Oh, volta. que beleza, que beleza. Mas depois você volta para Curitiba ou vai ficar aqui pelo Rio mesmo? Não, eu volto para Curitiba, comprei apartamento lá, mas Ah, então a cidade, Curitiba é maravilhosa. depois Eu que não saio mais de reformar, lá, vai ficar não. por lá mesmo, né? Vou ficar por lá mesmo. Ah, que bom. Mas aí eu fico mais livre, vou estar mais dedicado Com à nossa certeza. causa também. Isso é E a bom demais. internet nos aproxima. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Leve o nosso abraço à sua casa espírita, né? Essa casa espírita maravilhosa, esse espírito de escola, né? Que dirige essa casa e que Deus o abençoe e continue a abençoar todos nós. Então, para a gente Amém. encerrar aqui, eu vou pedir à nossa irmã Joana para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. São Tomás de Aquino, né? Boa noite a todos. Agradecemos ao companheiro pelo estudo apresentado para as nossas reflexões. Mas vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos. Vamos elevar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos fortalece na nossa caminhada e que estejamos atentos a praticar tudo aquilo que a doutrina traz, mesmo que seja um pouquinho, porque nós ainda estamos caminhando, aprendendo, lutando e nos esforçando, mas que estejamos sempre atentos a tudo que fazemos e a tudo que pensamos. Que os bons espíritos envolva a casa de Francisco de Assis, envolva a todos os companheiros desta casa, envolva a todos nós que nos participamos dessas reuniões que nos trazem paz e tranquilidade aos nossos corações. Agradecemos a Ti, Jesus, e ao Pai de amor e bondade que nos abençoe, que nos proteja, nos guarde na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui da noite de hoje, agradecendo, como disse Joana, muito a Deus pela oportunidade, né? Quinta-feira teremos a nossa reunião pública. O nosso tema vai ser comportamento evangélico. Olha que beleza de tema. Quinta-feira. Vamos falar do comportamento evangélico. Dia 18, dia 22 será a última palestra antes do Natal. No Natal, dia 25, cair na quinta-feira, não teremos reunião pública. Encerraremos a nossa reunião dia 29, segunda-feira, tá bom? Então, nós temos ainda dia 18, 22 e 29. 3 palestras para encerrarmos dezembro, mas dia 25 nós não temos. Então, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Mantenhamos-nos abnegados, porque essa é a palavra do momento e é a palavra que nos vai impulsionar para o alto. Abnegação, como bem nos disse aqui o nosso irmão William. Um beijo no coração de todos. Ó. Tchau, gente. Quinta-feira a gente se encontra novamente, 18h30, para mais uma noite de estudos. Que Deus abençoe a todos nós.